O que é a África? Aonde se localiza? IDH, política do apartheid. A África antes e depois da Copa. Tudo isso e muito mais você confere agora no GeoPlanet. Boa tarde. A África é o terceiro continente mais extenso, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 20,3% da área total de terra firme do planeta. É o segundo continente mais populoso da Terra, com cerca de 900 milhões de pessoas, representando cerca de 1/7 da população do mundo. Apresenta grande diversidade étnica, cultural, social e política. Nesse continente são visíveis as condições de pobreza, sendo o continente africano o mais pobre de todos. Costuma ser regionalizada de duas formas. A primeira forma, que valoriza a localização dos países e os divide em 5 grupos, que são a África Setentrional, ou do Norte, ou a África Ocidental, a África Central, a África Oriental e a África Meridional. O continente africano é amplamente conhecido pelas suas belezas naturais, principalmente quando se refere à grandiosa vida selvagem. Porém, o que encontramos de imenso nesse continente é uma enorme diversidade física e socioeconômica, pois existe nesse espaço desde extensos vales férteis, onde a vida parece não ter fim, até desertos gigantes, como é o caso do Saara, o maior do mundo. Vamos agora com o nosso repórter Luiz Alberto, que está agora ao vivo para tirar nossas dúvidas sobre a economia africana. Boa tarde, Luiz Alberto. Conte-nos, como é a economia? A economia da África consiste no comércio, na indústria e no recurso do povo. A África é o continente mais pobre do mundo, e isto é, em parte, devido à sua história turbulenta. E desde quando ocorre isto, repórter Luiz? Isso acontece desde o século XX, com a descolonização da África, a corrupção e o descaso das autoridades contribuíram para o empobrecimento da economia africana. Embora algumas partes do continente tenham conseguido ganhos significativos nos últimos anos, dos 175 países revistos no Relatório Humano de Desenvolvimento das Nações Unidas, 25 das 53 nações africanas foram classificadas como tendo o mais baixo nível de vida entre as nações do mundo. E como é a pecuária? Os países africanos não são grandes criadores de gado. A criação, porém, representa um papel importante para os habitantes. Da mesma maneira que ocorre com as áreas agrícolas, o clima interfere muito no tipo de criação e na maneira de desenvolvê-la. De um modo geral, quase toda a criação é feita sem cuidados especiais e apresenta baixa produtividade. Muito obrigada, Luiz, pelas informações. Só para complementar o que o nosso repórter acabou de falar, algumas nações alcançaram relativa estabilidade política, como é o caso da África do Sul. Você sabia que ela possui sozinha 1/5 do PIB de toda a África? O principal bloco econômico é o SADC, formado por 14 países. Bem, agora que falamos um pouco sobre a economia africana, vamos com o nosso repórter Tairone Malaquian, que está ao vivo na savana africana. Boa tarde, Tairone. Conte-nos o que está fazendo. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Gleice. Bem, estamos aqui na savana, diretamente para o GeoPlanet, atrás dos animais que existem por aqui. Há boatos que uma zebra escondeu-se por este lugar, uma girafa está perdida, existem leões, raposas, hipopótamos, chacais e um elefante pode a qualquer momento quebrar o silêncio. Queremos mostrar ao vivo para vocês, telespectadores, estes animais e tirar aquele velho clichê que é toda vez aquele Globo Repórter chato. É muita emoção na sua televisão. Pois é, infelizmente nosso repórter não conseguiu transmitir ao vivo para nós aqui do GeoPlanet os animais da savana africana. Fica para uma próxima.
A África é o continente mais afetado pela AIDS, com 25,3 milhões de pessoas infectadas em 2000, no total de 36 milhões no mundo. Além disso, nos países ricos, graças aos novos tratamentos, a AIDS não significa uma sentença de morte. A África continua sendo também território favorável à propagação de outras doenças que matam, como, por exemplo, a hepatite virótica do tipo B, que causa câncer no fígado e que, como a AIDS, é transmitida pelo sangue, nas relações sexuais e na gravidez. Entretanto, a África sofre ainda de outros males, como controle insuficiente da qualidade dos medicamentos, o que permite a venda de falsos remédios. Há ainda a desnutrição e a persistência do vírus da poliomielite, problemas de higiene e de acesso à água potável. A propagação do cólera e outras doenças entéricas se deve à falta de água potável, segundo a especialista norte-americano Stephen Morris. O apartheid foi um regime de segregação racial adotado de 1948 a 1994 pelos sucessivos governos do Partido Nacional da África do Sul, no qual os direitos da grande maioria dos habitantes foram cerceados pelo governo formado pela minoria branca. Em 10 de maio de 1994, Nelson Mandela fez o juramento como presidente da África do Sul diante de uma eufórica multidão. Dentre suas primeiras ações, foi criada a Comissão Verdade e Reconciliação e reescrita a Constituição. Na eleição multirracial seguinte, a ANC de Mandela ganhou como margem larga, efetivamente terminando com a era do apartheid. A herança do apartheid e as desigualdades socioeconômicas que ela promoveu e sustentou podem vir a prejudicar a África do Sul por muitos anos no futuro. Agora vamos falar sobre o clima da África com a nossa garota do tempo, Marielle Soares. O clima da África é fortemente influenciado pelo fato de este continente ser atravessado quase ao meio pela linha do Equador, e esta compreendido na sua maior parte entre os trópicos. É um continente bastante quente, onde os climas se individualizam mais pelas variações pluviométricas do que pelas térmicas, à exceção das extremidades norte e sul de clima mediterrâneos. A partir do Equador, para norte e para sul, o clima passa a equatorial, para o tropical e desértico quente. Ao norte e ao sul, o clima de floresta pluvial deixa lugar ao clima tropical, caracterizado por uma estação úmida durante os meses de verão e uma estação seca durante os mediterrâneos. Encontram-se no extremo do noroeste ao extremo do sudoeste da África. Estas regiões são caracterizadas por invernos suaves e úmidos e verões quentes e secos, sobre as bandejas da África Oriental, em especial ao Quênia e ao Uganda. As precipitações são repetidas bem ao longo de todo o ano e as temperaturas são iguais. O clima da elevada bandeja da África do Sul é moderado na região do Cabo. E agora uma notícia de última hora. Atentados na Nigéria podem ter feito até 150 vítimas. Agravou-se o balanço dos atentados à bomba na cidade de Damaturu, na Nigéria. Há pelo menos 65 mortos a lamentar neste conjunto de ataques a igrejas, mesquitas e postos da polícia. Mas, segundo algumas fontes, o balanço pode chegar até 150 vítimas. Os atentados foram reivindicados pelo Boko Haram, um grupo islamita que defende a introdução da lei islâmica no país. O porta-voz deste movimento divulgou um comunicado que assume a responsabilidade pelos ataques e ameaça com novos banhos de sangue. O Boko Haram defende o Islã radical e integrista. Segundo as autoridades, este grupo tem ligações à Aqmi, à Al-Qaeda e à Maghreb Islâmico. Aglaíce, por acaso você sabe para que servem as máscaras africanas? Seria alguma espécie de enfeite? As máscaras são as formas mais conhecidas da plástica africana. Constituem síntese de elementos simbólicos mais variados, se convertendo em expressões da vontade criadora do africano. Foram os objetos que mais impressionaram os povos europeus desde as primeiras exposições em museus do Velho Mundo. Através de milhares de peças saqueadas do patrimônio cultural da África, embora sem reconhecimento de seu significado simbólico. Falando em cultura, Tony, outra importante contribuição sobre a arte africana são as danças.